Tesouro Mariano. Maria, Mãe de Misericórdia. Pesquisa, produção e versão digital, canal Admiranda a Cruz. Maria, Mãe de Deus. O Verbo fez-se carne e habitou no seio da Virgem Maria. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. A obra admirável da criação é realizada pela onipotência de amor do Pai por meio do Verbo e em vista do Verbo. Não é o homem, embora criado à imagem e semelhança de Deus, o fim último de tudo o que existe, mas o Verbo encarnado. O grandioso afresco do cosmos que encontra no homem o seu clímax é concebido desde o princípio em vista da encarnação. O homem foi moldado capaz de Deus para que pudesse ser unido a Ele por toda a eternidade. O mistério admirável, escondido por séculos na mente de Deus, da união da natureza humana com a natureza divina, realizou-se no seio puríssimo da Virgem Maria. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Maria está desde o princípio na mente de Deus. A nova Eva está no centro do desígnio sublime que floresceu no coração do amor trinitário. O que é a plenitude dos tempos, senão o aparecimento daquela plenitude de graça sobre a qual Deus se inclina para realizar os seus planos de misericórdia? Quando a estrela de Maria desponta no horizonte do mundo, o tempo da espera terminou. A terra deu o seu fruto e a humanidade está pronta para se tornar a morada do Deus vivo. Maria é o ponto de chegada da criação e o princípio imaculado da redenção. O que é a aventura sem limites da história do mundo antes que o Verbo se fizesse carne, senão a preparação daquela que o teria acolhido, dilatando o seu coração para receber o oceano infinito da graça? Maria é o termo último do eterno conselho. Diante do acontecimento por excelência, o centro do cosmos e da história, o sentido e o fim de todas as coisas, não é porventura a encarnação do Verbo no seio santíssimo da Virgem Maria? Tu, Maria, és o ponto focal do mistério escondido desde a eternidade. Em ti se realiza o audacioso desígnio de Deus de se fazer homem, para tornar o homem participante da natureza divina. Quem de nós poderia entender o que significa que o Verbo se fez carne se tu não o tivesses compreendido antes de nós? No instante eterno em que o Pai decidiu enviar o Filho, ele voltou a sua mente para quem lhe deveria ser mãe divinamente digna. Pode, porventura, alguém pensar no Verbo encarnado sem pensar em ti? Estiveste presente desde o princípio, porque és o instrumento que o Onipotente escolheu para realizar os seus projetos de infinita misericórdia. Tu és aquela única e irrepetível criatura que o Pai colocou no coração do mistério. Em ti, e não fora de ti, contigo, e não sem ti, o que Deus concebeu desde os séculos eternos se realizou. Deus, ao fazer-se homem, tornou-se filho de Maria. O Verbo encarnado não é um homem abstrato, mas um filho. Filho do Pai segundo a geração divina, filho de Maria segundo a geração humana. O mesmo é filho do Pai e filho de Maria. Aquele menino que Maria sente crescer no seu ventre é o Filho de Deus, e também seu filho.
Bem-aventurada és tu, Maria, que podes chamar a Deus pelo nome de Filho. Só tu o podes. E quem mais senão tu podes dizer a Jesus, meu Filho? Só tu, de fato, és a Mãe de Deus. O Verbo se fez carne em Maria, tornando-se seu Filho. No momento da encarnação, estabeleceu-se uma relação eterna que nunca mais cessará. A partir daquele instante, para sempre, Deus será filho de Maria e Maria será sua mãe. Mesmo agora, na glória do céu, mãe e filho dirigem-se um ao outro com as dulcíssimas expressões com que costumavam comunicar na terra. Deus digna-se a chamar pelo nome de mãe uma sua criatura, e esta, dos abismos da sua humildade, chama pelo nome de Filho o seu Criador. Poderia ser maior o desígnio da divina misericórdia que se realizou no seio virginal de Maria? Quem senão a Mãe de Deus é a fonte de todas as graças e de todas as misericórdias? Maria, testemunha eterna da encarnação. O evento do qual nasceu o cristianismo é a encarnação do Verbo. No momento em que a pessoa divina do Filho se uniu à natureza humana, desabrochou a aurora da salvação e da redenção. Na plenitude dos tempos, o Verbo fez-se carne. O correr do tempo mede-se antes e depois desse evento. O instante da encarnação é o divisor de águas da história. Todos os instantes do passado e do futuro estão reunidos naquele único instante gerador de vida em que o Filho de Deus se fez homem. O êxodo de Deus de si mesmo é a encarnação. Deus sai de Deus para desposar a sua criatura. A encarnação é o pacto eterno, é a aliança nupcial entre dois abismos intransponíveis. O abismo de grandeza e o abismo de miséria encontram-se. O amor misericordioso cobre as infinitas distâncias. Maria é a testemunha única do evento de onde brotam todas as graças. O Espírito Santo descerá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aquele que nascerá será santo e chamado Filho de Deus. O mistério trinitário abre-se sobre a alma de luz da cheia de graça, e a uma criatura é dado contemplar a vastidão imensurável da misericórdia de Deus. Quem poderá dar a resposta em nome da humanidade? Pobre gênero humano perdido e espalhado nas trevas e na sombra da morte. Só a Virgem Imaculada podia responder em nosso nome. A Virgem fiel, em nome da humanidade, sela a aliança eterna da encarnação. No ponto focal da salvação resplandece o "Eis-me aqui", da serva do Senhor. Deus, ao desposar a sua criatura, esperou a decisão livre, solene, audaciosa e ardente de amor da Santíssima Maria. Uma só respondeu por todos. O sim da Virgem iluminou com a sua luz, revestiu com sua pureza e inflamou com seu amor os nossos consentimentos hesitantes, nossas promessas vacilantes, nossas traições recorrentes. O sim de Maria é a resposta da criação à oferta de amor esposal do Criador. O Verbo se fez carne porque a bendita acreditou e correspondeu em representação da multidão humana de todos os lugares e de todos os tempos. Os homens de cada geração, para contemplar o evento da salvação, deverão voltar os olhos para onde os mantém fixos a Mãe de Deus. Sua alma é a testemunha eterna da encarnação. Ela contemplou o momento em que Deus se fez homem. É o instante divino em que sua alma se abriu ao dom e o Espírito Santo a inundou com sua potência criadora. Maria é a testemunha do admirável comércio, da maravilhosa troca,
em que a natureza humana e a natureza divina se uniram na única pessoa do Verbo. Maria é o templo do Deus vivo e próximo de nós. Maria é a terra fértil onde o cristianismo foi concebido, porque é no seu seio que brotou o rebento da casa de Davi. Com Maria e em Maria está no coração da fé. Maria é a porta do mistério. Se não passar por ela, nunca se tornará um verdadeiro cristão. Maria doa aos homens o Salvador. O Verbo eterno do Pai, ao fazer-se homem, no seio virginal da cheia de graça, assumiu dela a sua natureza humana. Nenhum filho pertence à mãe como Jesus pertence a Maria. Gerado eternamente do Pai, segundo a filiação divina, ele é gerado no tempo pela mãe, segundo a natureza humana. Obra admirável do Espírito Santo, graças ao qual Maria concebe e gera, tornando-se verdadeira mãe sem concurso de homem. Imagem do Pai pelo fulgor divino da sua pessoa, o Verbo encarnado é imagem da mãe na humildade da sua natureza humana. Jesus é o fruto do seio da Virgem Puríssima. Maria dá-lhe a sua carne e o seu sangue, a sua beleza, o seu esplendor de graça. Tudo o que de mais belo e de mais grandioso a magnificência do Pai tinha depositado na sua humilde criatura, ela o doa ao Filho, que enquanto se abisma na finitude humana, assume os traços do seu rosto, o olhar dos seus olhos, o bater do seu coração. O Verbo encarnado leva o selo do Pai na sua divindade e o selo da Mãe na sua humanidade. O mais belo entre os filhos dos homens conservará eternamente impressos em si os traços daquela que o concebeu e o gerou, o nutriu e o moldou. Na eternidade bem-aventurada, os rostos gloriosos de Jesus e de Maria cantarão para sempre a sua indelével semelhança. Maria doa a sua humanidade ao Filho, e doa o Filho ao gênero humano. Eis como Deus veio ao mundo. Enquanto se encontravam naquele lugar, completaram-se para ela os dias do parto. Deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura. O Verbo, dom do amor infinito do Pai pelos homens, é também o dom do coração de Maria. O Pai oferece ao mundo o Filho Salvador através de Maria. A Mãe de Deus oferece o primeiro calor, os primeiros cuidados, as primeiras ternuras. Nos braços de Maria, o Filho de Deus saboreia o doce sabor do autêntico amor humano e alegra-se por ser um filho do homem. Nos braços de Maria, Jesus torna-se para sempre nosso irmão. Aquela que segura o menino nos braços é a mesma que o deposita no nosso coração. Onde é possível ao homem encontrar o absoluto, senão no coração de Maria? É ela a porta através da qual o Verbo do Pai veio até nós. Se queres encontrar Deus, procura Maria. O teu Criador te será dado como dom. Aquele que rege o mundo será colocado nos teus braços. Desaparecerá o medo de Deus quando vires o seu rosto inocente de menino. Cairão como em Jericó os muros do orgulho e da autossuficiência, quando o menino e a mãe sorrirem um para o outro e levantarem a mão não para te ferir, mas para te abençoar. Obrigado, Jesus, porque te apresentaste ao mundo nos braços de Maria. Obrigado porque te apresentaste humilde e indefeso, frágil e necessitado. Vindo a nós como filho de Maria, mostrando-te menino no coração da mãe, nos preservas do orgulho que nos cega e nos perde. Oração a Maria, Mãe de Misericórdia. Maria, Mãe Dulcíssima, neste tempo de graça, tu és o sinal elevado no céu da divina misericórdia. Ó Mãe do Redentor, a humanidade peregrina, chegada à encruzilhada fatal da vida e da morte,
Mostra o teu Filho Jesus, nossa única salvação. Ó Rainha da Paz, coroada de estrelas, esmaga a cabeça soberba do dragão infernal do ódio e da guerra, e reúna em uma só família todos os povos da terra. Ó Mãe da Igreja, infunde no coração dos teus filhos a luz, a paz e a alegria, para que levem a toda criatura o testemunho vitorioso do amor. Ó Mãe da Esperança, aos nossos corações angustiados por medos desconhecidos, mostra a aurora de luz de um mundo fraterno. Ó Mulher vestida de sol, defenda da fúria do dragão cada homem a ti confiado e apresenta a Deus todas as almas, especialmente as mais necessitadas da tua materna misericórdia. Tesouro Mariano. Maria, Mãe de Misericórdia. Pesquisa, produção e versão digital, canal Admiranda Cruz.